lotes em condomínios, em loteamentos. E aí a gente já aproveitou aqui para pegar um caso real nosso aqui, de um loteamento, né? E esse loteamento já faz um tempo que ele existe, um bom tempo, aliás, e lá ele tem todas as características para a gente estudar aqui, que vai ser compatível com muitas pessoas ali, né, com muitos clientes nossos e com muitas pessoas também que vão ali, até onde vai chegar esse vídeo, né? O que a gente precisa observar e que vocês precisam observar também, tá? O zoneamento, né, do local, é bem específico, e também as exigências quando é um loteamento ou quando é um condomínio fechado, as exigências da loteadora. Isso é muito importante. Ela pode colocar algumas características para ela seguir num sentido esse loteamento, né? Alto padrão, baixo padrão, médio padrão. Então ele vai dando umas características muito interessantes, ok? Tem, por exemplo, loteamentos que você não pode construir abaixo de 130 metros, 100 metros quadrados, entendeu? Então eles vão dando essas regras, assim dizendo, para que ele deixe, né, aquele condomínio bem evoluído nesse sentido, entendeu? E aí a gente vai pegar um caso real nosso aqui, né, como já falei, que é o seguinte, um lote de 12 por 30, ou seja, 360 metros quadrados, e aí no zoneamento dizia assim, ó, o seu TO, a sua taxa de ocupação, é apenas 1/3 do seu terreno, ou seja, você pega os 360 metros quadrados e divide por 3, e aí a gente chega ali, né, nos 120 metros quadrados de projeção, certo? De projeção sobre o lote, ok? O meu CA aqui, olha que interessante, é 1.3, a área do lote. Então eu posso, 360 vezes 1.3, eu posso construir até 468 metros quadrados. E aí a gente tem que ir fazendo algumas manobras, assim dizendo. Por quê? Porque a gente vai observando mais outras coisas que ele vai dizendo, como eu expliquei em outros vídeos, né? Os recuo frontal, recuo lateral, recuo da edificação principal. Posso encostar de um lado ou não? Qual o recuo mínimo? Qual o recuo da edificação principal, da edícula? Como é que eu controlo isso tudo, né? E aí a gente vai fazendo, né, umas continhas assim rápidas, né, para a gente entender qual que é o volume daquela construção. O que acontece? Olha uma observação interessante. Deixa eu colocar aqui, ó. Era permitido lá no local eu construir o pavimento térreo e mais um pavimento, apenas. Ou seja, até, se a gente pegar no comum, até 6 metros de altura. Só que ele dizia assim para mim, olha, naquele local você pode ter um volume, uma altura maior, até 9 metros. Se a gente imaginar que cada pavimento tem 3 metros e eu posso construir lá até 9, como ficaria, né, essa construção? Posso então fazer um primeiro pavimento de 6 metros e outro de 3? Pode, dá para fazer até, desde que atinja 9 metros. Posso colocar 3 pavimentos ali inteiros? Não posso. Aí ele dá um adendo da seguinte forma, que eu poderia construir os 2 pavimentos mais um outro pavimento, dependendo do desenho arquitetônico, como se fosse um sótão, tá? De 1/3 dessa construção. Então eu dividiria essa construção principal em 3 e conseguiria fazer mais uma espécie de um outro pavimento, né? Ficaria mais ou menos desse formato, né? Um térreo, um pavimento e mais 1/3 daquele outro pavimento, né? Mais ou menos nesse sentido que a gente conseguiria fazer. E olha o que ele observou para a gente. É o seguinte, você vai ter que recuar 5 metros na frente, 2 metros do lado direito, 2 metros do lado esquerdo e 2 metros da edificação principal até a edícula. E aí a gente já começa a moldar o tamanho dessa edificação. Que interessante, se eu abrir uma janela para cá, que é lógico, praticamente óbvio que eu ia abrir, eu teria que crescer esse recuo para 2 metros. Ou seja, se eu tenho uma janela aqui, o mínimo aqui seria 2 metros. Então a gente já vai moldando isso. E aí a gente acabou chegando aqui nos 8,80, né? Tem 12 metros
menos os recuos aqui mínimos, a gente chegou nos 8,80. Aí qual que é o comprimento da casa? 13,60 metros, para a gente conseguir chegar, né, nos 199 metros, ponto 68, tá? E aí olha o tamanho da casa, né? A gente tem a possibilidade de chegar aos 120 metros, a gente chegou muito próximo aqui, só de obedecer os recursos. Então o volume dessa casa aqui, ó, já está praticamente definido, é só trabalhar a arquitetura ali. Quanto que eu poderia empilhar aqui, né, que é o meu CA, eu poderia fazer 460 metros. Bom, se eu tenho ali, vamos jogar 120 mais 120, 240, poxa, sobra uma parte grande da edificação ainda, né, para ser construída, que eu posso construir. Lá no local a gente percebeu que era muito difícil. Existem alguns, né, sótão, né, dependendo do telhado e tal, do desenho arquitetônico, mas era muito difícil chegar. E a gente chegou à melhor definição que a gente conseguiria encaixar uma boa residência aqui de 4 dormitórios, ou suíte, pé direito, duplo, né, conforme o cliente queria, área gourmet, etc. e tal. E aí ele falava assim, olha, a edícula no fundo, você pode ocupar ela com 1/8 da área do terreno. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente conseguiria executar aqui 12, né, de comprimento, né? A legislação também dizia que eu poderia encostar essa edícula no fundo, então 12 por 3,70 daria, né, os 45 metros ali de área construída na somatória total, e até essa edícula eu poderia fazer 2 pavimentos, tá? Essa é uma situação real interessante, porque o formato, né, da edificação, o posicionamento dela já vai se dando por conta dos recuos. Isso é muito interessante, porque ela bate, né, com aqui a situação, né, do tamanho dessa residência. Então eu posso chegar a 120 metros quadrados, posso colocar, por exemplo, um beiral jogado mais para cá, ele vai contar esse beiral como era construída, posso fazer alguns detalhes arquitetônicos, né? Na frente do recuo eu não posso mexer aqui nesse recuo aqui, eu não posso ter detalhe arquitetônico nenhum, beiral nada, é os 5 metros na lata, mas no fundo eu consigo, na lateral eu consigo. Então a gente chega nos 120 metros quadrados de área projetada aqui. Isso é muito interessante, por conta de que, se a gente observar, como eu já falei, os recuos, observar a legislação, observar o potencial daquele terreno, daquele lote, a gente já entende o porquê que foi dito esses recuos, né? O porquê que aqueles recuos para aquela determinada área já estão bem no limite. E aí, imagine só, como eu te falei, se eu tenho um outro vizinho aqui, ó, esse recuo aqui, até se for um mínimo de 1,60 mais 1,60, a gente dobra o tamanho dele. Então a casa do vizinho está arejada e a sua casa. Imagina a casa do fundo também, né? Só que o lote do fundo sai para outra rua. Ou a edificação baixa das edículas, assim dizendo, né? Vai ter 3 metros, mas a principal edificação, poxa, vai para 5 metros aqui no mínimo, né? Quase 6 metros. Então 6 metros, outro corpo principal da casa aqui está longe. Então isso é o grande significado ali de a gente conseguir os recursos para que todos tenham, né, a mesma qualidade de vida, assim dizendo, a mesma qualidade das edificações, beleza? Por isso que é tão importante a gente respeitar o recuo. Há um pensamento todo por trás, né, dos arquitetos, engenheiros da prefeitura, para que isso se respeite, da prefeitura, da loteadora, para que tudo fique harmônico, assim dizendo, e é uma qualidade melhor, ok? Ó, no próximo vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre, olha só aqui, ó, terrenos urbanos, né? E eu vou dar 2 exemplos aqui de unifamiliar, uma única residência, e multifamiliar, ok? Beleza? Eu te espero lá.